Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quinta-feira de Amor de Mãe, depois que o Álvaro conseguir tramar contra o Sandro, utilizando o Farula como isca para mais uma de suas maldades, novamente o vilão conseguirá se safar de ser desmascarado, além de aproveitar a oportunidade de usar o Sandro como seu principal inimigo, o Raul. O Álvaro não pensará duas vezes em entrar em contato com o Raul para começar a realizar as chantagens e, consequentemente, reassumir o posto da presidência da PWA. Com seu sangue frio, o Álvaro não vai sequer se preocupar em continuar provocando o Raul, mesmo sabendo que o filho dele está passando no momento. E no vídeo de hoje também veremos a Thelma cometendo um crime bárbaro contra a Lourdes para encobrir suas mentiras, e o Álvaro enganando o Raul, prejudicando o Sandro de uma maneira chocante, fato que deixará a Vitória desesperada. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Amor de Mãe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Lourdes foi boba em não denunciar a Thelma ou ela fez o melhor para a família? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando do Sandro nessa reta final que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A primeira coisa que o Crápula fará será perguntar como está o Raul e sua família, especificamente se ele faz alguma ideia de onde está seu querido rebento Sandro, o herdeiro criminoso que ele possui. De imediato, o Raul perceberá que o Álvaro já tem um plano em realização, entrando em pânico de preocupação com o filho e não se contendo ao exigir que o Álvaro diga logo o que pretende, pois não tem tempo a perder com um mau caráter como ele. Nesse instante, o Álvaro sentirá o gosto da vitória e cairá na gargalhada, perguntando o motivo de tanto estresse por parte do Raulzito, tendo a cara de pau de dizer que não está entendendo nada. No momento em que o Álvaro perceber que o Raul já está fora de controle, será exatamente quando ele dirá que chegou a hora de acabar com a brincadeirinha e falar sério. Assim, o Álvaro vai finalmente começar a revelar o plano sujo que ele tramou contra o Sandro, mas obviamente não revelará os detalhes da tramóia. O Álvaro vai novamente perguntar se o Raul sabe do paradeiro do Sandro, e ao não obter uma resposta, o Álvaro prosseguirá, revelando finalmente que o Sandro, com seu péssimo caráter e má índole, acabou invadindo uma propriedade particular que lhe pertence. O Raul vai ficar desesperado e exigirá saber do que exatamente o Crápula está falando, porque não entenderá absolutamente nada. É aí que o Álvaro terá a cara de pau de dizer que o Raulzito acabou tendo muita sorte, porque se fosse qualquer outra pessoa a vítima de um crime cometido pelo Sandro, a primeira coisa que essa pessoa faria seria justamente comunicar às autoridades para fazer o meliante ser preso e pagar por cada uma de suas ações. O Álvaro ainda vai ressaltar que, como o Sandro já tem um histórico bastante duvidoso, as coisas ficariam bem sérias para o lado dele. Ao prestar bastante atenção nas palavras do Crápula, o Raul começará a perceber exatamente aonde ele quer chegar com esse papo furado. Porém, diante do desespero de ver seu filho novamente podendo sofrer algum mal, o Raul vai sair do sério, começando a gritar, ofendendo o Álvaro de todas as maneiras e exigindo saber imediatamente onde está seu filho. O Álvaro continuará com suas provocações debochadas, sugerindo que o Raul não se exalte, porque não precisa ter medo de seu parceiro, garantindo que jamais tomaria uma atitude dessas contra o Sandro, um rapaz tão querido. Porém, o Álvaro afirmará que tudo vai depender das próximas atitudes que o Raul vai tomar. O Álvaro dirá que, apesar de ser uma pessoa boa, com um excelente coração, não poderá sair dessa situação levando um prejuízo.
Assim, o Álvaro deixará claro ao Raul que agora só depende dele firmar um acordo para livrar o Sandro da cadeia, em se tratando de uma situação de flagrante delito e do fato do Sandro não ser réu primário, tendo a ficha criminal suja. O Raul vai respirar fundo e pensará que o filho poderá voltar a qualquer momento para a penitenciária, ainda mais em um momento tão delicado quanto aquele, no enfrentamento de uma doença devastadora que acomete a todos. O Raul não conseguirá permitir que algo assim aconteça com seu filho. É aí que o Raul vai questionar diretamente o Crápula sobre o que ele quer em troca da liberdade do Sandro, garantindo estar disposto a absolutamente tudo. O Álvaro vai debochar do Raul novamente, afirmando que não esperava outra atitude do papai do ano, prometendo que entregará pessoalmente um troféu em homenagem ao Raulzito. Em seguida, o Álvaro finalmente abrirá o jogo, revelando qual seu preço para livrar o Sandro da denúncia das autoridades. Será que o empresário abra mão da presidência da PWA, pois pretende reassumir o cargo que supostamente é seu por direito? O Álvaro ainda aproveitará para alfinetar o Raul, afirmando que ele está cobrando um preço muito barato, ainda mais depois da palhaçada que o Raul fez, achando que a empresa é algum tipo de caridade, investindo em hospital com o dinheiro de um trabalho suado. O Raul não conseguirá pensar em outra coisa que não seja libertar o filho e vai ignorar completamente as provocações do canalha. Assim, o Raul concordará em fazer exatamente o ordenado pelo Crápula e exigirá que o Álvaro deixe o Sandro em paz de uma vez por todas, liberando o rapaz. Porém, o Álvaro deixará bem claro que se o Raul mudar de ideia, as filmagens do Sandro invadindo sua propriedade serão entregues no mesmo instante para a polícia, fazendo de tudo para coagir o empresário e deixá-lo amedrontado, de maneira que não possa tomar nenhuma atitude contra ele, mesmo que no futuro. Ao constatar que tudo está indo às mil maravilhas, o Álvaro voltará a comemorar, afirmando que não há nada melhor do que ter rivais bananas, sonsos e idiotas feito Raul para alegrar seu dia. A Érica tomará uma atitude surpreendente ao procurar a Verena para alertá-la a respeito dos crimes cometidos pelo Álvaro, envolvendo seu nome. A Érica dirá que o Álvaro é capaz de cometer qualquer barbaridade para conseguir o que quer e que também não ama ninguém, sendo capaz de usar qualquer pessoa para se livrar de ser pego. A Érica contará sobre o fim trágico da Estela, alertando que o responsável seja o Álvaro, já que a amante do canalha que foi uma das principais responsáveis por sua prisão. A Érica dirá que se a Verena deseja realmente ter uma vida em paz, digna e criando o filho longe dos horrores dos quais o Álvaro é capaz de cometer, precisa se livrar de uma vez por todas do mau caráter. Porém, a Verena ficará um tanto quanto pensativa, não sabendo se está disposta a abandonar absolutamente tudo ao lado do Álvaro, além de criar seu filho longe dele. E a Érica deixará claro que já fez sua parte e que, a partir de agora, toda e qualquer decisão cabe única e exclusivamente à Verena, que precisa ter amor à própria vida e, principalmente, à vida do filho, o Álvaro Júnior. Antes de efetivamente partir, a Érica dirá que a Verena corre o risco de ter o mesmo fim trágico que a Estela, porque o Álvaro não teria dó nem piedade de jogá-la na fogueira só para se safar de um jeito ou de outro. Enquanto isso, o namoro do Rian com a Marina estará indo às mil maravilhas. Depois de terem feito as pazes, os pombinhos só vão querer saber de curtir a presença um do outro, na tentativa de recuperar todo o tempo perdido, enquanto eles estavam afastados depois do término traumático. A Marina afirmará que o momento atual parece até mesmo um sonho e que ela tem medo de acordar a qualquer instante, percebendo que não é a realidade. A Marina vai admitir que jamais imaginou que conseguiria absolutamente tudo o que sempre quis, exemplificando com a carreira, a fama, o reconhecimento por toda a sua trajetória e ainda ter o amor de sua vida lhe dando suporte. O Rian
totalmente apaixonado pela namorada, afirmará que todo o sucesso alcançado pela Marina se deu graças às batalhas dela, que sempre foi uma mulher guerreira e que nunca desistiu de correr atrás dos próprios sonhos. O Rian voltará a pedir desculpas por não ter sido um bom companheiro para ela até então, prometendo que a partir de agora será um homem totalmente diferente, exatamente da maneira como a Marina merece. O Rian dirá que a Marina não merece menos do que o melhor e que está muito feliz de ter recebido essa chance dela, prometendo que jamais vai desperdiçar isso. Em seguida, o Rian vai revelar que tem uma surpresa, que acredita que ela vai gostar muito, deixando a Marina ainda mais feliz. A Marina vai argumentar que já tem tudo o que deseja, não sendo necessário que o Rian faça mais nada para agradá-la. Mesmo assim, o rapaz vai insistir, garantindo que nunca nada será demais para Marina, porque ela merece tudo de melhor que esse mundo pode proporcionar. Ao que tudo indica, virá um pedido de casamento por aí. Será que a Marina vai mesmo aceitar? Ou o histórico um tanto quanto traumático acabará interferindo na relação desses dois? Por ora, a Marina estará disposta a absolutamente tudo para permanecer ao lado do Rian, e a recíproca será verdadeira. Depois da descoberta das mentiras da Thelma, o Danilo decidirá confrontar a mãe de criação, pressionando a mulher sobre as verdades a respeito de seu passado, fazendo questão de jogar na cara dela que já sabe que ela inventou a história de tê-lo pegado para criar no hospital e que, sabendo que a Thelma não vai contar a verdade sobre sua origem, fará isso sozinho. O Danilo vai garantir que está disposto a absolutamente tudo para saber quem são seus pais biológicos e que a Thelma acabará se arrependendo de esconder a verdade do conhecimento dele, porque não vai desistir tão cedo. O Danilo ainda jogará na cara da Thelma que ele tem total direito de conhecer a própria história e que não cabe a ela decidir o que é certo ou não. O rapaz dirá que amor não significa tomar as atitudes que se acha melhor para a pessoa, mas sim apoiá-la independentemente das escolhas que sejam feitas, alertando sobre os melhores caminhos a serem tomados sem interferir no livre-arbítrio. É aí que a Thelma entrará ainda mais em desespero, porque agora não apenas a Lourdes sabe de toda a verdade, mas o Danilo também está cada vez mais próximo de perceber que ele é o filho perdido da babá, o Domênico. Assim, a Thelma dará seguimento ao seu plano macabro de se livrar da Lourdes de uma vez por todas, antes que ela dê com a língua nos dentes para o Danilo, destruindo de vez a relação entre ela e o rapaz que já está por um fio. A Érica e o Davi estarão cada vez mais apaixonados na novela, mesmo com os alertas da Lourdes sobre o perigo de se envolver com o ambientalista, que luta por seus ideais e justamente por esse motivo tem inimigos poderosos. A Érica decidirá que vale a pena enfrentar esse risco por ele. O Davi também estará perdidamente apaixonado pela Érica e, finalmente, os dois decidirão dar um passo maior na relação. O casal vai admitir o que sente um pelo outro, dispostos a engatar um romance. O Davi e a Érica passarão uma noite repleta de romantismo e de muito carinho juntos, tendo cada vez mais certeza de que eles foram feitos um para o outro e que nenhuma barreira será tão grande a ponto de destruir a história linda que eles estão começando a construir. Assim, a Érica não temerá as ameaças que o namorado tem recebido, e o Davi, apesar de temer pela vida da Érica com a aproximação da jovem, deixará seu sentimento falar mais alto e tomar conta dos dois dali em diante. Desesperado, aflito e sem outra alternativa para livrar a cara do filho de ser preso, o Raul tomará a decisão drástica de abrir mão definitivamente da presidência da PWA, o que consequentemente colocará o Álvaro no controle da empresa, sendo exatamente o que o Crápula queria desde o início. E o Raul não estará dando a menor importância para isso, porque demonstrará que ver o filho são e salvo longe das garras do mau caráter é muito mais importante do que qualquer outra coisa.
A essa altura, o Raul e a Vitória já estarão pensando em uma maneira de colocar o canalha atrás das grades, custe o que custar, porque eles têm absoluta certeza de que o Álvaro nunca vai parar de tentar prejudicá-los. Assim, a única forma de ter paz de maneira definitiva seria fazendo o Álvaro apodrecer atrás das grades, sem possibilidade de se livrar das acusações. O Raul deixará todos surpresos com sua decisão, e ao ser questionado sobre o motivo de sua escolha, o Raul não dará detalhes, pois sabe que o Álvaro poderá usar isso contra ele, mais cedo ou mais tarde. Dessa vez, o Raul decidirá agir em silêncio, de maneira sorrateira, utilizando a mesma estratégia que o vilão tem usado desde o início da trama, sem qualquer alarde. Depois da realização da cirurgia de emergência do Caio, diante do risco que o bebê corria, a família da Lourdes finalmente poderá ter um respiro de alívio. Isso porque o Caio finalmente receberá alta do hospital, deixando a Lourdes, o Danilo e principalmente a Camila um pouco mais aliviados, em virtude dos últimos momentos desesperadores pelos quais passaram, um verdadeiro inferno. Porém, quem não vai ficar muito satisfeita com o fato de estar prestes a ser desmascarada será justamente a Thelma, que perceberá que precisa agir muito rápido se não quiser perder tudo o que construiu até agora, ainda que em cima de uma areia movediça que está arrastando a vilã para a verdadeira destruição. E a Thelma decidirá usar justamente esse momento de distração com a felicidade da alta do Caio para tomar uma atitude extremamente drástica contra a maior rival, cometendo um crime bárbaro. A Lídia mudará totalmente na reta final de Amor de Mãe. A socialite largará o alcoolismo ao engatar um romance com o Magno. O relacionamento dos dois ficará tão sério que a ricaça na novela das 9 bancará o tratamento médico da Brenda. Para quem não se lembra, a menina sofre de talassemia, uma doença rara no sangue. A Lídia ajudará a nova enteada a partir do próximo capítulo. A essa altura do folhetim, a mulher snob terá se apaixonado perdidamente pelo filho mais velho da funcionária Lourdes. Começará aí a transformação da madame, que sempre demonstrou preconceito em relação aos mais humildes. Ela chegou a hostilizar o Sandro quando seu ex-marido descobriu que era pai de um rapaz criado em uma comunidade carente. O irmão da Érica corresponderá ao sentimento da ex-mulher do Raul. Honesto, ele contará para Leila sobre seu envolvimento com a Lídia, mas a pé na cova não vai gostar nada da nova rival. O casal pulará alguns passos do relacionamento, já que a novela foi encurtada. A Lídia ficará encantada com a Brenda ao conhecer a garotinha e as duas terão uma aproximação muito bonita. A Brenda vai gostar bastante da nova namorada do pai e por diversas vezes vai desabafar com a Lídia sobre seu problema de saúde, explicando alguns detalhes difíceis do que enfrentou até então. A Lídia ficará tocada com a história da garotinha e, diante da identificação imediata com a Brenda, fará qualquer coisa para ajudá-la. Com talassemia, a filha do Magno e da Leila terá dificuldades para continuar com o tratamento. A doença rara no sangue é crônica e a garota precisa fazer transfusões recorrentemente. A patroa da Lourdes se oferecerá para prover os procedimentos, além de levar a garota em ótimos especialistas, afirmando que fará o que estiver ao seu alcance para proporcionar qualidade de vida para a enteada. Mesmo assim, a Leila não gostará da aproximação das duas, nitidamente com ciúmes da boa relação que a atual namorada do Magno terá com a Brenda. A amiga da Penha se enfurecerá com a ajuda da futura madrasta de sua filha, mas a mãe do Vinícius não desistirá nem da menina, nem do romance com o pai dela, demonstrando um alto grau de maturidade e, principalmente, que realmente gosta deles, a ponto de enfrentar qualquer barreira para que esse convívio saudável aconteça. A Lídia confrontará a rival e a deixará sem palavras diante de sua generosidade com a Brenda, afirmando que a Leila pode achar o que quiser dela e que não é obrigada a aturá-la,
mas que a Leila deveria no mínimo prezar pelo melhor para Brenda, que já passou por tanta dificuldade na vida. A Lídia afirmará que a menina não tem culpa das inseguranças da mãe e que agora ela está tendo a chance de conseguir um tratamento decente com possibilidade de melhora integral, coisa que a Brenda merece por ser uma criança tão especial. E a Leila, depois de ouvir esse baita sermão da rival, não terá como rebater os argumentos dela, decidindo se calar e aceitar que, de fato, a Brenda está muito melhor com o convívio próximo da Lídia. Impressionado com a nova namorada, o Magno passará a admirá-la ainda mais, afirmando que não esperava que a Lídia fosse uma mulher tão incrível quanto tem demonstrado. O Magno dirá que sempre teve receio de entrar em relacionamentos diante da filha, que já passa por muitas dificuldades e que poderia ter uma piora, dependendo de como seria o convívio dele com alguma parceira. Assim, o Magno vai garantir que a Lídia superou qualquer expectativa que ele pudesse ter e que se sente muito grato de ter encontrado a Lídia, garantindo que pretende passar o resto da vida com ela, por ser uma mulher que vale a pena. A Érica vai entrar em desespero ao se lembrar das ameaças que o Davi já recebeu e temerá pela integridade física do namorado, ainda mais quando ela presenciar o ambientalista receber novas ameaças, mas dessa vez envolvendo seu filho. E a Érica ficará sem saber como pode ajudar o Davi, tentando arquitetar uma forma de livrá-lo dessa enrascada na qual está envolvido. Porém, a Érica sabe que se alertar a família sobre isso, na tentativa de pedir conselhos, todos vão sugerir que ela se afaste de uma vez por todas do Davi, coisa que ela realmente não quer. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Acha que o Álvaro vai eliminar o Davi? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!